Ele chegou e disse assim: ei, Darlan, é o seguinte, eu tenho duas funções. A função y igual a 7x mais 1 e a função y igual a a que multiplica x ao cubo. Todo mundo acompanhou aí? Tá tudo certo? Beleza. E eu quero, Darlan, que você determine para mim a área de um triângulo, que é o triângulo ABC. Você concorda comigo que quando eu falo no triângulo ABC, você já está ligado que o triângulo ABC, lado, é segmento, né? Segmento de reta. Porque muita gente perguntou assim para mim: mas Darlan, como é que eu vou calcular a área? Como é que eu vou calcular a área se isso aqui, ó, é booleado? Eu não entendi. Vê como o conceito é importante. Ele pediu para você calcular a área do triângulo, o quê, pessoal? ABC. Então, o triângulo que você vai formar, não copia. Ó, de A para B é um lado. De A para C é outro lado. Tem que ser um segmento. Pessoal, de B para C é outro lado. Sim ou não? Então, essa parte, esse buchinho aqui, esse não, é esse. Esse aqui, tá? Faz parte do triângulo? Não, poxa. Triângulo é um segmento. O lado de um triângulo, perdão, é segmento de reta. Ó, não pode estar assim, ok? Então, o primeiro problema que muita gente teve foi aí. Segundo problema, desorganização. Terrível. Então, eu queria de vocês agora simplesmente o seguinte. Vamos lá. Pessoal, quando tu olha para o gráfico, se eu te dei um gráfico, qual é a certeza que eu tenho? O gráfico fornece para você o quê? Não pode mudar a sequência. Gráfico fornece para você o quê? Pontos. Tá? Ponto tem o quê, ponto? Então, qualquer ponto que eu for trabalhar, ele tem que ter um domínio e ele tem que ter uma o quê? A única finalidade de fornecer um gráfico para você é essa. Então, eu já sei que quando eu olhei para esse negócio aí, eu vou atrás de ponto. Agora, me diz uma coisa. Quantas funções o texto forneceu para você? Quantas equações? Quantos gráficos você tem aqui? 2. Você tem uma reta e você tem essa curva. Sim ou não? Sim. Quando você olha para a reta, qual é a função que representa uma reta? Calma, repete. Dado uma reta, y igual a x mais b. Pessoal, se eu não estiver enganado, uma das equações é y igual a 7x mais 1. Sim ou não? Sim. Então, essa equação, ela representa essa curva amarela ou essa reta laranja? Então, tá. Então, já vou colocar aqui que y é igual a 7x mais 1. E, naturalmente, a curva laranja representa a outra equação. Y igual a elevado a x ao cubo. E aí, doutor, algum problema nisso? Tem alguma dificuldade nisso? Segunda pergunta. Se eu quiser trabalhar com a reta, eu vou olhar apenas para a reta, ou seja, o gráfico laranja. Concordam? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você olha para a reta, você consegue visualizar algum ponto em destaque, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quais são os pontos na reta que estão em destaques? A e quem? C. A e C. Certo? Primeira coisa, repita para mim. Não repita, termo independente. Ponto em que o gráfico toca vertical. Então, pessoal, o gráfico, a reta toca vertical em que ponto? 1. Então, A você já conhece. Copie não. Paciência. Pessoal, olhei para o ponto C. O ponto C, ele também está na reta, sim ou não? Sim. Todo ponto tem que ter o quê? Vamos lá, olha para o ponto C. A imagem dele vale quanto? 8.
Pessoal, o domínio dele você conhece? Não. Então aí você já vai abrir os olhinhos. Como é que ele me deu um ponto que só tem imagem? Qual é a sua obrigação? Todo ponto tem que ter o quê? Então, se eu tenho o ponto e eu só tenho a imagem, qual é a certeza que eu tenho? Tenho que encontrar o quê? O domínio. Senão ele não devia ter me dado esse ponto. Então eu vou fazer aqui só por organização, chamar o domínio de C. Então vamos fazer o seguinte, olha aqui em cima comigo, tá? Olha para cá. O ponto C, ele tem um domínio Czinho e a imagem 8. Quando eu olho para esse ponto, o elemento do domínio é Czinho e a minha imagem é 8. Gente, olha por gentileza para a nossa equação. Olha essa equação aqui, ó. Não representa a nossa reta, sim ou não? Sim. Se representa a nossa reta, por gentileza, esse y aqui é domínio ou imagem? Quanto é que vale a tua imagem? 8. Pessoal, esse x aqui é domínio ou imagem? Quanto é que vale o teu domínio? Então, olha o que eu vou fazer. 8 é igual a 7, que multiplica o elemento do domínio, mais 1. Gente, 7c é igual. O 1 está positivo, ele passa o quê? Então, 8 menos 1 vai dar o quê? 7. Gente, vê que massa. C é exatamente igual a quanto? 1. Gente, olha só o que eu quero de vocês, velho. Vê. A partir de agora, quando você olhar para o ponto C, você já sabe que o elemento do domínio de C, ele vale quanto? Para e presta atenção. Mas Darlan, ele quer a área do triângulo. Esse é o erro. Eu jamais vou conseguir encontrar a área do triângulo se eu não usar ou encontrar anteriormente, os elementos, os pré-requisitos para essa solução. E é esses pré-requisitos que eu queria fazer vocês enxergarem. E o que é enxergar isso? É dizer assim, poxa, se eu tenho um gráfico, gráfico tem ponto, cada ponto tem que ter domínio e tem que ter o quê? Imagem. Olhei para a reta, ela tinha em destaque o ponto A e ela tinha em destaque o ponto C. Quando eu olhei para A, eu lembrei, poxa, numa função do polinomial do primeiro grau, o termo independente é o ponto em que ela toca a vertical. Resolvi o problema de A. Quando eu olhei para C, C estava na reta. C é ponto. Poxa, se é ponto, tem que ter domínio e tem que ter o quê? Imagem. Só tinha o quê? Então a certeza que eu tinha é que eu vou ter que encontrar o quê? O domínio. Gente, ninguém vai te dar um ponto para você não usar. Isso é impossível. Se eu te dei um ponto, você tem que usar. E para usar, ele tem que ter o quê, poxa? Domínio e imagem. É isso. Deixa eu fazer outra pergunta. Olha para o gráfico. Se você olhar para esse gráfico, você em algum momento olha só para a reta. Você está vendo mais algum ponto que esteja nessa reta, além do A, além do C, pessoal? Tem mais algum ponto além do A e além do C? Então eu não tenho mais o que fazer com a reta. Entenderam a lógica? Se eu já defini a vida de A e de C, não tem mais nenhum ponto nessa reta em destaque. Claro, numa reta existe uma quantidade infinita de pontos. Mas em destaque, quais eram? O A e o C. Achei o A e achei o C. Acabou. Vem cá, aí a questão acaba aí? Não, porque eu não só tenho um gráfico, eu tenho quantos gráficos? Aí eu te pergunto, qual é o outro gráfico? Não é essa curva amarela, pessoal? Vou fazer a mesma pergunta, vê como não muda. Olha para o gráfico, olha para a curva amarela. Existem pontos em destaque, pessoal? Sim ou não? Sim. Quais são os pontos que estão em destaque aí? B e C. Hã? B e C. B e C. Mas se existe ponto, eu já sei que eu vou precisar deles. Precisar deles é usar o domínio e usar o quê? A imagem. Aí eu olhei para C. C está na curva amarela. Quem é a imagem dele? 8. Quem é o domínio? 1. Está tudo certo. Pessoal, olhei para o ponto B. Se ele é um ponto, ele tem que fornecer para você o quê? Domínio e imagem. Quem é a imagem dele?
1. Quando eu olhei, você está visualizando aqui o domínio de B, pessoal? Mas é um ponto que está em destaque. Se é um ponto, você já sabe que ele tem que ter domínio e tem que ter o quê? Imagem. E a área do triângulo? Que dane-se. Eu não posso pensar na área do triângulo se eu não colher todas as informações, todos os dados anteriormente. Perceberam isso? Agora, vamos ver se perceberam? Eu vou dar uma voadora em gente agora, eu tenho certeza disso. Veja, olha isso. Calma, que aqui é tecnológico. Vê, olha só aqui uma coisa. Paciência agora, tá? Vê só uma coisa. Como a gente está falando da partezinha amarela, da curva amarela, essa curva amarela, ela tem uma função, que é y igual a A vezes x ao cubo. Vocês concordam? Massa. Quando você olha para essa equação, você teria já a função ou você teria o modelo? Ah, tá. Por que você tem um modelo? Porque não conhece a constante o quê? A. Mas espera aí, se eu não conheço uma constante, eu vou ter que determiná-la. E para determinar uma constante, você precisa de quê? Domínio e imagem. Não é só uma constante, então eu vou precisar de 1, de 2, de 3, eu vou precisar aqui de quantos pontos? Aí eu volto para cá. Essa equação não é essa curva. Quais são os pontos que estão nessa curva? B. Eu conheço B? Qual é o outro ponto? C. Eu conheço C? Sim. Para achar a constante A, eu preciso de um ponto conhecido. O que é um ponto? É quando eu tenho o domínio e eu tenho o quê? A imagem. Então eu vou pegar aqui o ponto C. Desculpa, deixa eu tirar o vermelho, porque eu sei que atrapalha. Ó, eu vou pegar aqui o ponto C, que é exatamente o ponto. Cadê ele? Aqui, 1 e 8. Se eu pego o ponto 1 e 8, quem é o domínio dele, por favor, galera? Fala, gente. Quem é a imagem? Então, ó, quando o elemento do domínio é 1, a imagem gerada por ele é 8. Mas eu tenho um modelo. Olha só o modelo dele, por gentileza. Não é y igual a x ao cubo. Então, no lugar de y, eu vou colocar quem? 8. No lugar de a, é que eu estou procurando. No lugar de x, 1. 1 ao cubo. Perceberam? Pessoal, ó, no lugar do domínio eu coloquei 1, no lugar da imagem eu coloquei 8. 1 elevado ao cubo, gente, dá quanto, por favor? Então eu vou ficar com a, que será exatamente igual a quem? A 8. Gente, olha que massa. Se eu achei o valor de a, eu posso dizer que eu agora conheço a equação, que eu agora conheço a função. Por que eu não conhecia a função? Porque eu não tinha o valor de quem? De a. Então agora eu posso simplesmente... Não, vai ficar feio demais aqui. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou dizer para vocês então que a nossa equação, ó, vai ser y igual a... Não é ax ao cubo. O valor de a é quanto, galera? 8. 8x ao cubo. Pelo amor de Deus, a pergunta de sempre. Eu tenho agora a função, ela está aqui feliz da vida, certo? Mas aí vem uma perguntinha para vocês. Vê que legal. Essa é a função que representa a curva amarela. Na curva amarela, você tem quantos pontos em destaques? Cada ponto desse, ele deve ter um domínio e ele deve ter o quê? Quando eu olhei para C, ele já tinha domínio e ele já tinha imagem. Quando você olhou para B, ele tinha domínio e ele tinha imagem? Ele tem o quê, pessoal? Imagem. Então, se eu tenho um ponto que está em destaque num gráfico, você vai ter que usar. Mas para usar, você tem que ter o domínio e você tem que ter o quê? A imagem. Você só tem o quê, pessoal? E o que é que você deve fazer, então? Encontrar o domínio. Então, o que é encontrar o domínio? Vão me ajudar? Qual é, aqui, bem devagarinho, ó, qual é, e preste atenção, viu, danado? Qual é o ponto B
por favor, então. Quem é o domínio dele, por favor, pessoal? Bzinho. Tá aqui. Mas domínio tem que ter o que mesmo? Imagem. Qual é a imagem dele, pessoal? 1. Pessoal, quando o domínio ele é Bzinho, qual que é a imagem gerada por ele, por favor? Mas vem cá, eu devo usar agora 8x ao cubo ou eu devo usar 7x mais 1? Ó a minha pergunta, eu devo usar y igual a 8x ao cubo para encontrar o domínio de B ou eu devo usar 7x mais 1? Claro, porque B não é um ponto da reta, o B é um ponto dessa curva. Entenderam a lógica? Então vamos lá me ajudar? Pessoal, por gentileza, no lugar da minha imagem eu coloco quem? 1. No lugar do domínio eu coloco quem? B. Isso, então vou ficar assim, ó. 1, que será igual a 8, multiplicado pelo elemento do domínio que é B, ao cubo. Bzinho ao cubo será igual a... O 8 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Gente, olha só, eu vou ficar com 1 sobre 8. E B é igual a raiz cúbica de 1/8. Isso. Pessoal, raiz cúbica de 1 dá quanto? 1. Raiz cúbica de 8, 2. Então você agora pode dizer assim, ei Darlan, calma, eu vou ter que dar um tempo para vocês vão ficar tranquilos, tá? Olha só, B, que era o elemento do domínio, agora vale 1/2. Gente, não copia, velho. O que menos importa para mim, eu vou voltar a ser chato e repetir. Não é esse desenvolvimento. Isso você aprende. A merda todinha, desculpa o termo, é você pensar de forma correta, de forma coerente. É isso que eu quero que vocês façam, sabe? Então, o que eu quero que vocês entendam? Olha só qual é a sacada. Olhei para a reta, quais eram os pontos em destaques? A e B. Todo ponto tem que ter o quê? Domínio e imagem. Resolvi a reta. Quer resolver a reta? Já usei A e já usei C. Olhei a curva. Na curva tinham que pontos em destaques? B e C. Ponto tem que ter domínio e tem que ter o quê? Imagem. Pensa comigo. Se eu olhar para C, eu tenho domínio e tenho imagem. Se eu olhar para B, eu tenho domínio e eu tenho imagem. Entendido isso? Pronto. Se você percebeu isso, qualquer questão de gráfico você vai resolver. Agora, depois que eu tenho esses dados, vê como é a consequência mesmo. O que é que o problema estava pedindo desde o início? O valor de A, de B e de C? Ele estava pedindo o quê, pessoal? A área do triângulo. Se ele quer a área do triângulo, veja só se eu estou enganado. Você me ajude aqui, homem, pelo amor de Deus. A área do triângulo A, B, C, certo? Esse triângulo aqui, ele tem uma área. E é essa área que eu estou procurando. Meu povo, a área do triângulo é o que mesmo, por gentileza? Base vezes altura sobre 2. Tá certo. Vê, aqui você sabe que é quanto? 0, porque é a origem. Vê só, daqui para cá, ó. Se aqui é 0 e aqui é 1/2, quanto é que vale a base? 1/2. Aí eu te pergunto uma coisa. Se você não tivesse encontrado o domínio de B, você teria a base? Então a lógica é que tudo que você vai fazer no gráfico só vai ser possível se você tiver lá localizado pontos que tenham o domínio e tenham o quê? Imagem. Mas calma, a base pela o quê? A altura. Cuidado, homem, cuidado. A altura tem que formar com a base um ângulo de quanto, pessoal? 90. Vê, se eu traçar, olha para cá. Se eu traçar essa linha aqui, vai formar com a base 90? Então não pode ser a altura. Se eu traçar aqui essa linha, vai formar 90 graus? Não. Vulgarmente falando, o teu triângulo não está deitadinho. Então, quando isso acontece, a altura vai estar fora do triângulo. Então, olha só o detalhe. A altura não vai estar aqui fora, galera?
Então, se a altura vai estar aqui fora, porque ela só vai formar 90 graus fora, não vai fazer dentro do triângulo. Então, o que é que a gente vai fazer? Isso aqui vale quanto? 1. Isso aqui vale quanto? 8. Então, de 1 até 8, isso aqui vale quanto? Qual é a altura do teu triângulo? 7. Então, aqui, ó, olha só, presta atenção. Vocês disseram para mim assim, ó. Vocês disseram para mim que a área do triângulo é a base desse triângulo, certo? Multiplicado pela altura dele. Beleza. Tudo isso dividido por 2, não é isso? Deixa eu ver se vocês lembram. Galera, dividir por 2 é a mesma coisa que o quê? Deixa eu te fazer um pedido. Olha para os lados do triângulo. Olha para as medidas. Quais são as medidas? Base e altura, certo? Uma delas é fração, pessoal. É fracionária, sim ou não? Então, gente, evita fazer base vezes altura sobre 2. Porque se tu fizer base vezes altura sobre 2, vai ficar, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, aquela cachorrada toda. Toda vez que um dos lados for fracionário, isso é só uma sugestão, tá? Olha o que eu faria. Vê só. Repete comigo, pessoal. Repete mesmo para não esquecer. Dividir por 2, fala. Dividir por 2. É multiplicar por 1/2. É multiplicar por 1/2. Então vamos lá. Eu vou multiplicar o que por 1/2? A base e a o que? A altura. Quanto vale a base, por favor? 1/2. Quanto vale a altura, pessoal? Sai direto, tá vendo? 1 vezes 1 vezes 7 vai dar o quê? 7. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar o quê? 4. Acabou. Eu estou dizendo que é obrigatório fazer isso? Não. Mas lembra, dividir por 5 é a mesma coisa que fazer o quê, galera? Multiplicar por 1/5. Tá claro isso? Beleza? Podem copiar, gente.